Vamos ler Romanos 8. Romanos 8, 14 ao 16. Onde está escrito: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O versículo 15 falou que, mas recebesse o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, adoção, né? Vamos orar? Amém. Senhor Deus, damos graça por essa palavra, Senhor, vivifique nossos corações, Senhor, nesta noite. Amém. Nós rogamos tuas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Podemos assentar? Vamos falar por alguns momentos sobre adoção. Também em Gálatas 4:4 também nos fala alguma coisa sobre esse assunto. Vamos ver aqui, Gálatas 4:4, nos fala sobre adoção também. Gálatas 4:4, onde está escrito: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E também Efésios também nos fala sobre esse assunto. Efésios 1, versículo 5 também nos fala sobre isso. Efésios 1, versículo 5, onde está escrito: e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O irmão Branos fala sobre isso, sobre adoção, na mensagem adoção. Ele prega cinco mensagens, 5 títulos, e a última desse título é isso, é adoção. E aqui nessa mensagem adoção, esse é o parágrafo adoção, no parágrafo, deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos também falar um pouquinho sobre purgatório, né? Adoção e purgatório. Purgatório é um dogma católico que surgiu há muitos anos, né? Muitas religiões têm esse dogma, esse ensinamento do purgatório, onde ensina que é uma prisão. Quando a pessoa morre, né, ela vai ali naquele lugar e fica ali, e o sacerdote consegue tirar elas de lá através de orações, né, pessoas pagando. Foi isso que deu muito dinheiro para a Igreja Católica, principalmente ali em 1400, ali 1500, quando eles construíram o Vaticano, né? Eles pediam dinheiro para as pessoas para orarem e tirar os parentes deles que supostamente, né, estavam no purgatório. Então eles pagaram até hoje, né? Até hoje os padres católicos, né? As freiras, os conventos, né? Eles fazem isso, né? Eles fazem sacrifícios e
né? E promete para as pessoas, né? Para as pessoas que são sinceras ali, crerem nessa coisa, né? De purgatório. Então promete que vai orar por eles e eles pagam grandes quantias, pessoas ricas, né? Pagam grandes quantias para a Igreja Católica, para eles orarem por essas pessoas que supostamente estariam no purgatório. Só que não há uma escritura bíblica, né, para fundamentar essa doutrina. Não existe nada na palavra de Deus que fale tal coisa. Mas a palavra de Deus é bem clara ao ensinar que quando Cristo morreu na cruz, ele fez uma obra expiatória completa. Completa. Né? Para quem crer nele. A Bíblia fala, se confessarmos nossos pecados, né? 1 João fala isso, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, né, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Então, e também João 5:24 nos fala que quando Cristo, que quem crer jamais passará por julgamento, porque Cristo morreu ali na cruz, né, no lugar daquela pessoa que crê. Então ele foi julgado já. Então o Evangelho de João, capítulo 5, nos fala sobre isso. O Evangelho de João 5:24, onde está escrito: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem, do presente, não é futuro, né? Terá a vida eterna. Mas quem crê, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não entrará em julgamento, mas passou da morte para a vida. Deixa eu ler novamente. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, e não entrará em julgamento, mas passou da morte para a vida. Da morte para a vida. Então, a pessoa que crê em Cristo já foi julgada, né? Foi julgada e pagou o preço dessa pessoa. Então essa pessoa, a igreja, a noiva de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela não passará por julgamento. Todo o pecado dela ela é tido como justo, como inocente aqui, por causa dessa morte vicária no lugar dela. Então essa doutrina do purgatório, né, não existe base alguma, nada aqui na palavra de Deus para ela. Nada. Né? Então nós vemos que é algo falso, porque a igreja, a Bíblia fala que a igreja está edificada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. É isso que a igreja, que a igreja de Cristo está edificada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E aonde você encontra os apóstolos ou profetas ensinando tal coisa, não existe nada na Escritura Sagrada. Mas para tentar arrumar essa doutrina, então a Igreja Católica arrumou mais 7 livros de 1500. Né? Quando Martinho Lutero começou a protestar contra a Igreja Católica, contra a indulgência, né? Contra o ensinamento da Igreja Católica, então eles arrumaram lá mais 7 livros, chamados de livros apócrifos, né? Para tentar dar vazão, dar sustentação a essa heresia. Né? Mas precisou arrumar mais livros, sendo que são livros que já foram tirados aqui, porque não se alinha com a palavra de Deus. Amém. Não se alinha com a palavra de Deus. Isso mostra o quê? Isso mostra que essas pessoas elas não estão realmente crendo na palavra de Deus. Né? Mas para elas creem em dogmas, em credos, e edificam a sua vida, a sua alma nessas coisas. Né? Nessas coisas. É por isso que quando vier a morte, quando vier realmente a tempestade da morte, elas não terão como se suster, como se sustentar. Por quê? Porque não estão fundamentadas em algo sólido, né? Algo sólido. A nossa alma ela é muito valiosa para nós confiarmos em religião.
Nós não podemos, em forma alguma, né, confiar nossas almas, nosso futuro, né, em religiões, em homens, doutrinas humanas, né, mas crer em algo que foi realmente fundamentado e provado, porque Deus sempre tem provado a sua palavra, como nós falamos aqui no culto passado, né? Deus prova a sua palavra, Ele não envia, não é para nós criar algo cegamente, né? Uma fé sem fundamento, nós temos que criar algo fundamentado realmente por Deus, e Deus sempre prova a sua palavra através do sobrenatural. Quando Ele enviou Moisés, Ele falou para Moisés, né? Vou te dar 2 sinais, vocês não creem no primeiro sinal, eles crerão na voz do segundo sinal. Quando Ele enviou também Jonas, né? Deus deu um sinal para Jonas, uma baleia, um grande peixe, vomitou ele na praia ali. As pessoas viram esse sinal e creram na mensagem dele, né? Então não é para eles crerem em qualquer coisa, a pessoa vem falando, se eu ouvi em nome do Senhor, não é isso. Ele tem que provar que realmente Deus enviou ele. Amém. Né? E foi isso que Deus fez através de William Branham, né? Veio e provou realmente, através de sinais sobrenaturais. Essa foto foi examinada pelo FBI, né? 2 dias lá sobre exames realmente profundos lá para examinar, para ver se era algo, né? Alguma coisa montada ali. Mas não, eles viram lá, realmente é a única foto sobrenatural que mostra um ser sobrenatural. Essa luz aqui, né? O Logos, o mesmo Logos que apareceu para Moisés, que apareceu para Saulo no caminho de Damasco, nessa era tem aparecido também sobre o William Branham, né? Que veio provar a palavra de Deus nessa última era. Então nós temos algo provado, algo realmente cientificamente provado, né? Então você vê que todo o resto não tem fundamento algum. Todas as religiões que você vê por aí não tem fundamento algum, né? Nada. E você olha para eles, você fica com pena, mesmo. Grandes religiões, nós temos 2000 anos, nós temos 500 anos, né? Você vê que não tem fundamento algum na Escritura Sagrada, né? Mas nós estamos fundamentados pela palavra de Deus e pelo cumprimento da palavra de Deus através de William Branham, né? Completamente, então, seguro, pode completamente descansar nisso, descansar na palavra de Deus, né? E no cumprimento da palavra de Deus. Porque não somente falar, eu tenho a Bíblia, eu creio na Bíblia, mas cadê o cumprimento dela, né? Você crê em algo, mas que não tem cumprimento, que você não, né? Deus prometeu na Bíblia que nos últimos dias iria manifestar com o Filho do Homem, e cadê isto? As pessoas olham ali, mas cadê? E não tem cumprimento disso. Jesus falou em João 14:12, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa. Você olha na história e nunca aconteceu isso. A não ser nesta última era através de William Branham. Amém. Então, o William Branham veio para cumprir, né? Para cumprir as profecias bíblicas, né? Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você olha na história, você não vê isso, né? Jesus fazendo as mesmas obras que ele fez, mas através do William Branham ele cumpriu essa escritura. Amém. Hebreus 13:8, através de William Branham, Deus cumpriu, né? Malaquias 4, versículos 5 e 6. Elias viria antes do mundo ser queimado com fogo. João Batista não fez isso, né? João Batista pregou e o mundo não foi queimado com fogo. João Batista foi, Elias foi, também tinha o espírito de Elias, mas não é aquele Elias prometido para antes do mundo ser queimado. Então teria que vir um Elias, um homem com o espírito de Elias, né? Como a Bíblia promete ali. E também Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do 7º anjo, Amém. Quando anunciar a sua mensagem, se cumprirá todo o segredo que Deus enviou aos seus servos, os profetas. Então William Branham veio para cumprir as escrituras sagradas. Mas as pessoas falam, eu creio na Bíblia, mas não creio em William Branham. É igual falar para João Batista, para Moisés também, né? Para Jesus, né? Falar para ele, nós cremos em Moisés, mas não cremos em você, porque nós sabemos de onde Moisés é, mas você... Quem é você, Jesus? Ele falou, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque eu sou o cumprimento do escrito de Moisés. Moisés falou que eu viria, e eu estou aqui, eu sou a palavra viva. João Batista também, eu sou a palavra ali de Isaías 40 profetizou que uma voz iria clamar no deserto.
Mas eles puderam ver que aquele homem era o cumprimento da palavra. Eles ficaram com a letra apenas. Mas quando veio o cumprimento da palavra, eles rejeitaram. E todos eles estão no inferno hoje. Todos estão no inferno. Por quê? Porque rejeitaram o cumprimento da palavra. E isso vai acontecer conosco também, comigo, com você. Se nós rejeitarmos o cumprimento da palavra de Deus, Amém. nós estamos rejeitando a própria palavra, pensando que estamos vivendo a palavra, crendo na palavra, e no entanto estamos recusando a palavra de Deus. Mas voltando aqui então ao assunto da adoção e do purgatório, vamos ver o que a Common nos fala sobre isso. Estamos aqui nessa passagem de ano, né, nessa noite, 2016 para 2017. Olhando para esse ano, né, tivemos muitos erros, muitas falhas, muitas debilidades, muitas coisas aconteceram. Mas e aí? Como fica essas coisas todas? Nós vamos ficar livres dos erros que cometemos, né? Como funciona isso, né? Mesmo os erros que nós cometemos, as falhas, as debilidades que um cristão comete. Vamos entrar então nessa parte de adoção. O que é adoção mesmo? Adoção é, lá no Velho Testamento, então o filho quando nascia, já era filho. Só que primeiro ele tinha que ser provado para ver se ele realmente poderia ficar no lugar do pai dele ou não. Então o pai dele arrumava um tutor, um professor particular para ele. Então esse professor tinha que vir de tempo em tempo e dar para o pai o relatório do filho, como que ele estava indo nos estudos, se ele era uma pessoa responsável ou não. Né? E às vezes o tutor, o professor ficava triste em ter que falar as coisas do filho, né? Que ele não era responsável, não se portava com as coisas do pai. E assim nós também, a igreja também, Deus tem nos dado também um tutor, um professor, que é o Espírito Santo. E o que é que ele tem falado de vocês para Deus, para o Pai? Como tem sido a sua vida? Você está, né? Como você está? Será que você está responsável pelas coisas de Deus ou não? Você vive qualquer tipo de vida? Vamos entrar então nesse assunto aqui, por alguns momentos nesta noite. Vamos começar aqui e vamos estender isso para ver até que hora isso vai. Né? Vamos ver isso. Mas nós vamos dar uma paradinha daqui a pouco, depois nós retornaremos. Então aqui na mensagem, a maneira do verdadeiro profeta, em seu parágrafo 107, o Mambrano nos fala: como eu estava dizendo outro dia, há alguém falando sobre purgatório, e dá referência a muitos como São Francisco e Santa Cecília, e ela orando por certa pessoa e sai do purgatório, e de tais autoridades como aquela é uma autoridade inescriturística, é pessoa que não tem autoridade. Os apóstolos tinham autoridade escriturística, e se ela for contrária a eles, é uma mentira até onde me toca. Né? Então não podemos usar outras pessoas, pais da igreja, como autoridade, né, na questão espiritual. A única autoridade para nós é a palavra de Deus. Amém. É a palavra de Deus que é a nossa autoridade. Qualquer coisa fora disto, né, é uma mentira até onde me toca. Realmente creio num purgatório. Está vendo o que eu falando aqui? Realmente creio num purgatório. Porém, eu creio que ele seja agora mesmo. Você purga a sua própria alma. Purgatório significa purificar. Quando você vê que você tem feito alguma coisa errada, sai lá e limpa de você, por confissão, e chorando e jejuando, e orando. Alguém até mesmo riu de mim quando o Senhor veio aqui, há não muito tempo atrás, e me deu uma visão que eu sempre quis ver sobre
amarrar aquela serpente. Eu sempre quis saber como seria eu saísse assim, daquela forma, quando aquilo era o que eu tenho desejado toda a minha vida. Então eu começo a jejuar e orar. Disse: o que faria você? Eu disse: lá dentro ele disse que eu não era sincero bastante. Eu tive que vir agora para me purgar. Não espere até você morrer e deixar que algum sacerdote tente purificá-lo. Purguem suas almas. Purguem suas almas, né? O Mombrana pensou, o profeta de Deus. De repente apareceu aquela serpente para ele, ele ficou ali com medo. O que eu vou fazer agora, Senhor? E Deus falou para ele: amarre ela, amarre ela. Mas como que eu amarrar ela? Seja mais sincero. Deus falou para o profeta ser mais sincero. E eu e você então, irmãos, é isso que é o purgatório aqui nessa vida. Nós cristãos, nós temos que purgar a nossa vida, que nós cometemos erros e falhas. Mas nem o erro e falha nossa vai passar. Você não pensa não, eu sou cristão, orei e não vou pagar meus pecados. Mas você vai pagar assim aqui na terra, não depois. Aqui na terra você paga todos os seus erros. Davi teve que pagar. Davi, olha o que Davi fez. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu aquele erro lá e pagou tintim por tintim todos os erros dele. E nós também vamos pagar sim, não importa se somos cristãos ou não, né? Nós vamos pagar todos os nossos erros, né? Isso está também aqui na mensagem. A posição no corpo de Cristo, no parágrafo 36, o Mombrana nos fala. Adoção também, ele fala: agora você pode fazer coisas erradas, tá vendo? E cada vez que você faz qualquer coisa errada, você irá pagar por aquilo. E cristão, tá vendo? Você irá pagar por aquilo. Tudo bem, você orou, pediu perdão, é lógico, né? Pediu perdão, acertou com Deus, mas você vai ter que pagar por aquilo. Não pensa não que você vai seguir tranquilo aí, não vai ter que pagar nada. Não, você vai pagar, mas aqui. Porque o purgatório nosso é aqui nessa terra. O cristão vai purgar aqui seus erros. Vai pagar, Às vezes você vê pessoas mundanas sofrendo aqui. Você fala: por que ele está pagando aqui e o outro não? E o outro vai pecando e não paga aqui. Deus tem seus planos. Às vezes a pessoa começa a pagar aqui. Sempre começa a pagar aqui. Outros pagam mais, outros menos, né? E aí, quando o dia do julgamento final, quando for julgar a raça humana, né? Então vai ter o lago de fogo ali. Vai ter o lago de fogo. Não é purgatório, lá não é purgatório. Lá é o juízo de Deus. E lá então, lá ele vai pagar os erros dele. E depois vai morrer, vai ser aniquilado, ele não vai para o céu. A pessoa não vai para o céu. Depois que for jogado no lago de fogo, né? Depois do milênio, estou falando já do último julgamento, né? O último julgamento que foi julgado lá ela vai pagar os seus erros. Então elas pagam aqui, vão pagar lá. Vão pagar lá. Tem pessoa que fala assim: mas a pessoa está roubando lá em Brasília, né? Está roubando em Brasília, e não paga nada, e está com a vida boa, com iate, não sei o que lá mais, e carro importado e tudo mais. Descansa, Deus é justo, ele vai pagar tintim por tintim o que está fazendo. E se ele não se converter, ele vai para o inferno, depois vai para o lago de fogo. Para o lago de fogo. Agora aqui está falando de cristão, né? Não confunde então o cristão com o incrédulo. O incrédulo, ele paga, né, aqui ou lá no lago de fogo, e depois será condenado. O cristão não vai ser condenado. Nem como o cristão ser condenado, porque Cristo já foi condenado por ele. Cristo já morreu por ele, pagou os crimes dele, né? Só que ele também vai ter que pagar pelos erros dele aqui. É o que o Mombrana está falando aqui. No parágrafo 36 dessa mensagem de adoção, posição no corpo de Cristo. Agora você pode fazer coisas erradas. E cada vez que você faz qualquer coisa errada, você irá pagar por aquilo. Sim, Senhor, você colherá o que você plantou. O que você plantou, você vai colher o que você plantou. Você vê então a coisa, gente? Então nós estamos aqui numa escola, os cristãos estão aqui, né, nessa adoção, se preparando para essa adoção. Porque nós temos que chegar à estatura de varão perfeito. Cada um de nós estamos aqui nessa luta, nessa batalha, né?
para chegar nessa estatura de varão perfeito, nessa adoção. Até Jesus teve a sua adoção lá no monte da transfiguração. Você vê ali no monte, em Mateus 17, Jesus foi levado naquele monte ali, né? Pedro, João e Tiago, creio que foi isso, e veio 3 do céu, Elias, Moisés e Deus lá no céu, né? Ele chegou naquele ponto de perfeição ali, de a vida estava perfeita, então Deus veio e deu adoção para ele ali, né? E Pedro falou, quando viu aquela visão maravilhosa ali, Moisés e Elias conversando, ele falou: Senhor, vamos fazer aqui 3 tabernáculos, Senhor, vamos fazer aqui, vamos fazer após. Aí a voz do céu falou: não, gente, a ele eu vi, ele é meu filho amado. Então Jesus ali, né, ele se transfigurou ali, uma vestes branca ali em cima ali. Então lá no Velho Testamento era feito dessa forma. Quando a pessoa, o filho chegava nessa posição de adoção, e o professor falava: ele está perfeito, está pronto para adoção. Antes não, antes ele não podia assinar no lugar do pai, o cheque não tinha valor nenhum, o cheque dele. Era uma pessoa que tinha que ser primeiro passar pela adoção. Então quando chegava na adoção, ele era levado no lugar público, né, todas as pessoas olhando ele como testemunha. Então vinha ali o sacerdote em lugar público e fazia adoção, colocava nele uma veste branca, e então ele recebia ali a adoção. A partir daquela hora, a assinatura dele valia a mesma do pai dele. Olha a autoridade que ele pegava. E é isso que a igreja tem que chegar nesse ponto. Você e eu, nós temos errado nesse ano, nós temos cometido erro, mas nós temos que chegar nessa adoção para ser arrebatado, porque sem posicionamento, gente, não haverá arrebatamento. Nós temos que chegar nesse ponto de reconhecer o que nós somos. Jesus chegou nesse ponto de reconhecer o que ele era filho de Deus, né? E nós temos que chegar nesse ponto de reconhecer também o que nós somos. E quando nós estiver nessa coisa, né, sem saber o que somos, saber se somos filho de Deus ou não, se somos igreja ou não, igual eu contei com a irmãzinha outro dia, falou: eu estou confusa, não sei onde eu estou, não sei qual é a verdade, qual é a mentira, mas Deus já veio nessa aí, provou a sua verdade, autenticou a sua palavra, já fez tudo o que ele podia fazer. Como que a pessoa vai chegar e falar: eu não sei qual é a verdade, qual é a mentira, estou confuso? Você vê que a pessoa ainda não está preparada, não chegou nesse ponto de adoção, ela não sabe, está completamente perdida, com dúvida no seu coração. Sendo que Deus, ele prova a sua palavra, ninguém precisa ficar com dúvida: eu não sei se estou certo ou não sei se eu vou para o inferno ou para o céu. Como que você não sabe, né? Porque você ainda não recebeu a adoção. É isso que temos que chegar nesse ponto, de receber a adoção, né? Receber a adoção de Deus, porque nascemos na família de Deus. Sim, né? O eleito, o cristão, ele nasce na família de Deus, mas depois disso, ele tem que chegar nesse ponto, né, de receber a adoção de Deus. E é isso que nós estamos chegando, nós estamos lutando, né, o ano está acabando, e você olha para você e você vê ainda muito erro em você. Então vamos entrar nesse purgatório aqui na terra, vamos orar, jejuar, se for preciso, porque às vezes você não consegue vencer simplesmente com oração. Às vezes tem que chegar no ponto de jejuar, né? Às vezes não, às vezes apenas orar e fazer aquilo é suficiente. Então cada cristão tem que ir um caminho, tem que buscar uma maneira realmente de chegar nessa posição, né, de adoção. Essa é a nossa luta, é o nosso dia a dia. Nós estamos buscando isso. E eu sei que a correção é difícil, como diz ali, né, Hebreus diz isso, né, que a correção, mas se você não é corrigido, você não é filho, você é bastardo. A correção no momento que você recebe realmente é dura, é difícil ser corrigido. O filho se sente mal, parece que o pai não ama ele. Eu sei que a coisa não é fácil, né? O filho sofre, por quê? Mas é amor do pai. Se o pai não corrige, se Deus não corrige, então não é filho, mas é bastardo. Bastardo. Eu sei que a correção é difícil, eu sei que a batalha que é difícil, mas sem luta não há vitória, né? Sem luta não vamos reinar. Se queremos reinar, precisamos lutar, gente. Temos que batalhar nessa terra, lutar contra nós mesmos. Nosso pior inimigo somos nós mesmos. Nosso pior inimigo somos nós. É esse inimigo que nós temos que lutar e que temos que vencer esse inimigo, né? Temos que vencer esse inimigo. Então, se queremos reinar, nós vamos reinar no dia de Deus. Deus está preparando, né, para esse grande momento.